A noite em que Lúcifer foi visto. Era uma noite fria nas montanhas do deserto. O vento soprava forte entre as rochas e fazia um som estranho, quase como um sussurro distante. Um pequeno grupo de viajantes havia decidido acampar ali antes de continuar a jornada pela manhã. A fogueira iluminava apenas alguns metros ao redor. Tudo além disso era escuridão. Entre os viajantes estava um homem chamado Elias. Ele era conhecido por ser um homem de fé, alguém que conhecia bem as histórias antigas sobre anjos, demônios e batalhas espirituais. Mas naquela noite, algo estava diferente. Enquanto todos dormiam, Elias acordou de repente. Ele não sabia exatamente por quê, mas sentia que algo estava observando. O vento parou por alguns segundos e o silêncio ficou pesado. Então, ele ouviu um som vindo das pedras acima do acampamento. Passos, lentos, firmes. Eram passos pesados, como se alguém estivesse caminhando com calma, sem pressa. Elias levantou-se devagar. A fogueira ainda queimava fraca e as sombras das rochas criavam formas estranhas na escuridão. Ele olhou para cima. No alto da colina havia uma figura, alta, imóvel, apenas uma silhueta contra o céu escuro. Por alguns segundos, Elias pensou que fosse apenas um viajante perdido, mas algo naquela presença não parecia humano. O ar começou a ficar estranho, pesado, quase impossível de respirar. Então a figura deu um passo e outro, descendo lentamente pela encosta. A cada passo, a fogueira parecia diminuir, como se a luz estivesse sendo consumida. Elias sentiu um frio profundo subir pela espinha. Ele tentou acordar os outros, mas quando virou o rosto por um segundo e olhou novamente, a figura já estava muito mais perto. Perto demais. Agora ele podia ver melhor. A presença era envolta em uma espécie de sombra viva. Seus olhos pareciam refletir uma luz vermelha fraca, como brasas escondidas na escuridão. Então a voz veio. Baixa, profunda, antiga. Você sabe quem eu sou. Elias sentiu o coração disparar, porque ele sabia. Todos conheciam as antigas histórias, sobre o anjo que caiu, sobre aquele que desafiou o céu, sobre o nome que muitos evitavam pronunciar. Lúcifer. A figura continuou caminhando lentamente ao redor da fogueira. A sombra parecia se mover sozinha, como se tivesse vida. A voz voltou a falar. Os homens ainda contam histórias sobre mim. O vento começou a soprar novamente, agora mais forte. A fogueira se apagou de repente. Agora havia apenas escuridão. Elias tentou recitar uma oração, mas sua voz saiu fraca. A presença se aproximou ainda mais. Por um instante, um relâmpago iluminou o céu. E naquele breve segundo, Elias viu algo que jamais esqueceria. Não era um homem comum. A figura parecia ter traços de algo que um dia foi belo, mas agora estava deformado pela escuridão. Algo antigo, algo poderoso, algo que carregava séculos de ódio. A voz falou novamente. Os homens pensam que eu estou longe. Silêncio. Mas eu sempre estive observando. Outro relâmpago cruzou o céu. E quando a luz desapareceu, a figura não estava mais ali. Apenas o vento, a fogueira apagada e o silêncio profundo da noite. Na manhã seguinte, os viajantes acordaram. Elias estava sentado olhando para o horizonte, pálido, em silêncio. Eles perguntaram o que havia acontecido, mas ele nunca contou toda a história. Apenas disse algo que ficou marcado para sempre. Existem coisas que caminham na escuridão, e algumas delas já foram anjos.